de hoje, vamos dar continuidade ao planejamento da capacidade produtiva em relação à medição de demanda. Prevendo a demanda por capacidade. Então, a ideia é fornecer capacidade de longo prazo, e isso significa tornar instalações de produção disponível a longo prazo, como terras, prédios, máquinas, ferramentas, materiais, pessoal e utilidades. As atividades de planejamento, compra, construção, início e treinamento para uma nova instalação pode tomar de 5 a 10 anos e espera-se que permaneça economicamente produtiva por uns outros 15 a 20 anos para ser viável. Previsões de demanda devem ser feitas para cobrir de 10 a 30 anos, só que isso é difícil, porque quanto maior o horizonte da minha previsão, do meu planejamento, maiores as chances desse planejamento dar errado. E quando a gente fala de demanda, muitas coisas influenciam. Então, mudanças econômicas, preferências de consumo, desenvolvimentos tecnológicos, deslocamentos demográficos, mudanças nas regulamentações governamentais, eventos políticos, militares, entre outros. Então, é difícil fazer essa previsão de demanda para 10 a 30 anos. O ciclo de vida do produto, que nós já vimos anteriormente, ele é composto pela introdução do produto no mercado, pelo seu crescimento, pela sua maturidade, onde todo mundo a grande maioria das pessoas já possui o produto, e o declínio, quando outro produto mais inovador entra no lugar. E esse ciclo de vida, ele deve ser considerado quando a gente faz essa previsão de demanda. Então, à medida que um produto atravessa seu ciclo de vida, a capacidade de produção necessária também tende a mudar. Então, a gente precisa pensar em medidas de expandir ou reduzir essa capacidade de acordo com o ciclo de vida do produto. Desenvolvimentos tecnológicos devem ser antecipados e integrados ao planejamento das instalações. Eles podem afetar drasticamente a maneira pela qual um produto é produzido, o que acaba afetando a sua capacidade. Então, a gente deve levar em consideração também o desenvolvimento tecnológico. A previsão da capacidade de produção de um produto ou serviço normalmente envolve 4 passos. Primeiro, é necessário estimar a demanda total pelo produto ou serviço, em particular de todos os fornecedores. Então, vamos ver qual é essa demanda e todo mundo que atende essa demanda. A partir daí, é estimar a fatia de mercado que a empresa deseja alcançar. Então, o quanto dessa demanda que eu tenho, que eu vou alcançar, que eu vou satisfazer. Daí, multiplicar essa fatia de mercado, que é em porcentagem, pela demanda total para se obter a demanda estimada. E aí, a demanda do produto ou serviço é convertida nas necessidades de capacidade. Então, vamos supor que a demanda total por um determinado produto é de 200 mil unidades por ano. Eu quero estimar o quanto que eu vou atender. Eu tenho capacidade de atender 20 mil unidades por ano dessa demanda. Ou seja, eu vou atender 10% dessa fatia de mercado. Então, qual é a quantidade estimada? 10% de 200 mil, que vai ser 20 mil. E aí, a partir dessa demanda, eu vou verificar quais são as minhas necessidades de capacidade. Então, quanto que eu devo comprar de equipamentos, como que eu devo montar a minha planta para produzir esses 10% do mercado, que seria 20 mil unidades. Então, quanta capacidade os concorrentes acrescentarão no futuro também, gente? Ou no futuro próximo, ou no futuro mais distante? Será que eu não vou ter muitos concorrentes no mercado, que eu não vou ter mais essa demanda para 20 mil? Então, isso são estudos que devem ser feitos. A capacidade de produção a ser fornecida não se iguala necessariamente à quantidade de produtos e serviços que esperam que seja a demanda. Então, vamos supor que eu tenha demanda para 200 mil e hoje esse mercado ele não é totalmente atendido. Então, desses 200 mil, eu vou atender 20 mil, mas ainda vão ficar pessoas sem o produto ou sem serviço, porque não tem pessoas o suficientes para produzir.
Então, quando eu falo nisso, eu penso, né, que eu não consigo atender toda a demanda, ou porque eu não tenho capital suficiente, ou não tenho outros recursos disponíveis para satisfazer essa demanda. Então, uma capacidade contingencial pode ser estabelecida devido a incertezas nas previsões e nas necessidades de vincular a capacidade de produção às estratégias de operações em termos de prioridades competitivas. Então, o que seria essa capacidade contingencial? Então, é a quantidade adicional de capacidade de produção acrescentada à demanda esperada para permitir uma capacidade extra para o caso de ocorrer mais demanda do que o esperado, capacidade de satisfazer a demanda durante períodos de demanda de pico e menores custos de produção. Instalações de produção operadas muito próximo da capacidade experimentam custos mais elevados. Flexibilidade de produto e volume, então é possível responder às necessidades dos clientes quanto a produtos diferentes e volumes mais elevados devido a essa capacidade extra. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu desejo atender 20 mil unidades por ano. Eu vou montar a minha capacidade produtiva que eu consiga atender uma quantidade maior. Por exemplo, eu consigo atender 30 mil unidades por ano, só que eu vou atender 20 mil. Por quê? Justamente para ter essa capacidade contingencial, caso eu precise, uma capacidade extra para eu não trabalhar muito em cima da capacidade máxima disponível. E com isso eu consigo também melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Então, instalações de produção operadas muito próximo à capacidade máxima, elas podem ter perda na qualidade. E após a revisão de longo prazo, nós podemos identificar duas situações. Ou situação de escassez da capacidade, ou seja, eu preciso aumentar a minha capacidade, eu tenho demanda para isso, ou situações de capacidade excessiva. Então, eu tenho muita demanda, eu produzo muito além da demanda que eu tenho, então eu preciso reduzir essa capacidade. Então, essas técnicas de mudar a capacidade, nós vamos ver num próximo tópico. Até mais!